Hello guys, how are you all doing? The verb of the day is apologize. Apologize. Apologize significa pedir desculpas a alguém. To say sorry to somebody for doing something wrong. To say sorry to. O to você vai usar antes da pessoa que você está se desculpando. E for você vai usar antes do motivo que você está se desculpando, ok? Por exemplo, I think you better apologize to John for what you said to him this morning. I think you better apologize to John for what you said to him this morning. He apologized to his wife for how he reacted yesterday. He apologized to his wife for how he reacted yesterday. I apologize for losing my temper. I apologize for losing my temper. Se você for colocar um verbo depois de for, então esse verbo ele vai estar no gerúndio, ou seja, a terminação desse verbo vai acabar em ing. I apologize for losing. Você não pode dizer I apologize for lose. Não. I apologize for losing my temper. If you hurt someone's feelings, you should apologize. Aqui nós temos o verbo hurt, de machucar. Eu ouço algumas pessoas confundindo a pronúncia de coração, que é heart, e machucar, o verbo hurt. Algumas pessoas, quando vão falar coração, falam hurt, mas é heart. E o verbo machucar é hurt. If you hurt someone's feelings, you should apologize. Jen apologized for calling me a liar. Jen apologized for calling me a liar. For calling me a liar, okay? I'd like to apologize for the way I spoke to you earlier. I'd like to apologize for the way I spoke to you earlier. Você pode perceber que às vezes na sua sentença você não precisa I want to apologize to you. Se você está falando diretamente para a pessoa, você diz por que você está se desculpando. You know, I'd like to apologize for the way I treated you yesterday. I'd like to apologize for the way I spoke to you yesterday. Alright? Mais exemplos. I apologized for taking so long to reply. I apologize for taking so long to reply. One more. You should apologize to your customers for wasting their money. You should apologize to your customers for wasting their money. Você também, eu vou aproveitar esse vídeo que a gente está usando o verbo apologize, como pedir desculpas, mas você também tem várias frases para aceitar essas desculpas. Por exemplo, there's no need to apologize. There's no need to apologize. No problem. No problem. That's alright. That's alright. Ou você pode dizer, oh, come on, it's okay. Oh, come on, it's okay. Ou, don't worry about it. Don't worry about it. É lógico que você pode juntar algumas frases para dizer, oh, come on, it's okay, don't worry about it. Don't worry about it. Ok, guys, agora é a vez de vocês montarem os seus próprios exemplos, deixarem aí nos comentários se vocês quiserem, para ter certeza que vocês realmente aprenderam. É um verbo super interessante de se aprender para ser usado aí quando houver necessidade, ok? I have a question for you. Do you know the difference between I like dog and I like dogs? Será que você sabe a diferença entre essas duas frases? O que significa a primeira frase? E a segunda? Bem, se você gosta do cachorro, do animal, você acha ele bonitinho, você acha que ele é a melhor companhia de um homem, você pega 1, 2, 3, 10 para criar, enfim.
Se você quer dizer que gosta de cachorro, então você deve usar a segunda opção. Quando dog está no plural, dogs. I like dogs. I like dogs. Mas, meus queridos, se vocês disserem I like dog, não estranhe se vocês presenciarem certas reações. Yuck! Dito isso, a frase realmente soa que você gosta de comer cachorro. Mas eu sei que você não gosta. Então, para dizer que você gosta do animal, você diz I like dogs. Para dizer que você gosta de comer cachorro, deixa pra lá. E isso vale para qualquer animal. Por exemplo, I like chicken. I like chickens. Chicken pode ser a galinha, o animal, galinha, ou o frango que se põe na mesa para comer. Lógico que no contexto você não precisa se preocupar, porque o chicken lá vai estar explícito se é um frango ou se é um animal galinha, com exceção dessas duas frases. I like chicken quer dizer que você gosta de frango. I like chicken. Agora, se você disser I like chickens, quer dizer que você gosta do animal. Você acha engraçado quando você vê a galinha ciscando, você pega para criar num sítio, na fazenda. É isso, tá bom? E você não come a galinha. Você só curte a galinha. O chicken, I like chicken, você come o frango. I like chickens, você curte o animal. There was a chicken running around on the farm. There was a chicken running around on the farm. Como o frango não corre, só a galinha, então, nesse contexto, com certeza, ele está falando sobre o animal, não sobre a comida. We had fried chicken last night. We had fried chicken last night. Então, aqui, obviamente, o chicken refere-se a frango. Ok? Eu espero que isso esteja claro. Achei super interessante compartilhar, porque eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro e é um erro super fácil de corrigir. Hey there! Com esse vídeo eu quero tentar ajudar algumas pessoas que ainda têm dúvidas de como responder 4 questões que são formadas com o verbo to be. O verbo to be, além de representar 2 de nossos verbos, ser e estar, também está em contextos que nós não reconhecemos com facilidade por causa da influência da nossa língua materna. Anote essas perguntas e elabore várias respostas para cada uma até você dominar todas essas questões. A primeira pergunta é: How are you doing? How are you doing? Você vai responder essa pergunta da mesma forma que você responde para a pergunta How are you? How are you? Então, a resposta vai ser a mesma. I'm doing great, thanks. Good, thanks. E depois, se você quiser retribuir a pergunta, você pode dizer And you? What about you? How about you? I'm doing great, thanks. I'm doing just fine, thanks. How are you doing? É uma pergunta um pouco mais informal que How are you? Mas as duas perguntas têm o mesmo significado. Muitas vezes as pessoas não entendem essa pergunta porque os nativos tendem a omitir certas letras e palavras dessa pergunta, deixando a versão um pouco mais rápida e ainda mais informal. Por exemplo, ao invés de falar How are you doing, fica How are you doing? How are you doing? How you doing? How you doing? Sem o verbo to be, eles omitem o verbo to be. Ou ao invés de you, eles falam yeah. How you doing? How you doing?
how you doing, how you doing, how are you doing, how are you doing. E o outro problema é que alguns alunos confundem how are you doing com what are you doing, what are you doing, que significa o que você está fazendo. What are you doing? I'm studying right now. É totalmente diferente da pergunta how are you doing today? I'm doing great, thanks. What about you? A segunda pergunta é how old are you? How old are you? Tem muitos alunos que entendem a pergunta, mas não respondem de forma correta, porque usam o verbo have ao invés de usar o verbo am. Por quê? Porque o verbo have significa ter em português, certo? E para alguns de vocês, tudo tem que fazer sentido em português, não é mesmo? Então vocês acabam traduzindo literalmente. Eu tenho 20 anos. I have 20 years old. Tá errado, esqueça dessa estrutura. Para a idade, você vai usar apenas o verbo to be. How old are you? I'm 20 years old. I'm 30. Você pode dizer I am, I'm, ou uma forma mais rápida de I'm, que é I'm 30, I'm 20. Crianças normalmente usam years old, I'm 5 years old. Os adultos não usam years old, eles só dizem a idade. I'm 20, I'm 30, I'm 40. Não está errado se você quiser usar years old, mas não esqueça que a sequência é years old. Tem gente que fala I'm 20 years ou I'm 20 old. Não esquece do verbo, mas esquece de outras palavras. Se você quiser usar na escrita ou na fala years old, não esqueça dessa sequência. Não omita nenhuma palavra, ok? Mas os adultos não costumam usar apenas a idade. How old are you? I'm 30. A terceira pergunta é where are you from? Where are you from? Aqui nós vemos mais uma pergunta feita com o verbo to be e também reconhecemos que o verbo to be está colocado na ordem correta. Nesse caso, o are vem antes do sujeito you. Em uma pergunta com o verbo to be, o verbo to be vem antes do sujeito. Where are you from? Então, se alguém te pergunta, de onde você é? Você vai responder, eu sou de, eu sou da, eu sou do. Então, nós temos que pensar numa estrutura em inglês para representar essa frase. E nós temos uma montadinha pronta para você. I'm from, I am, I'm from. From é a preposição que diz o local da sua origem, da onde você é. Então você não pode esquecer. Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Portugal. I'm from France. O que acontece é que algumas pessoas esquecem o verbo ou esquecem a preposição. I from Brazil. Ou I'm Brazil. E esquecem da estrutura completa. I'm from Brazil. Agora, se alguém te pergunta, ou mesmo você pergunta, da onde ele é, da onde ela é, o verbo to be vai ser outro e, obviamente, o sujeito também vai ser outro. Da onde ele é? Where is he from? Da onde ela é? Where is she from? O que eu quero explicar aqui para vocês é a pronúncia da união do verbo is e dos sujeitos he and she. Para a fala ficar mais natural, para que fique mais fácil de você pronunciar essa pergunta, você vai fazer o seguinte.
O he, his, him, quando eles estão no meio ou no final de frases, o som do H costuma ser omitido, ou seja, vai prevalecer apenas o som da vogal. Então, ao invés de você falar where is he, você vai ouvir where is he? Is he? Where is he from? Faça o teste, compare as duas perguntas. Where is he from? Where is he from? O que soa mais fácil de pronunciar? Você vai perceber que é dessa forma, a segunda forma. Where is he from? E is she vira is she. Por quê? O verbo is acaba com o som de z, né? E she inicia com esse som de sh, que é mais forte que s. Então você omite o som de s e une já o i, sh. Where is she from? Where is she from? Não vai dizer is she. Vai ficar bem difícil. Então você faz is he. Sorry. Is she? Where is she from? Where is she from? Where is he from? He's from England. She's from Germany. Alright? E a quarta e última pergunta é what is o substantivo no singular like? Ou what are o substantivo no plural like? Por exemplo, esse substantivo pode ser pessoa, pode ser qualquer coisa, pode ser um filme, pode ser uma festa, um evento, e pode ser também lugares, cidades, bairros, países. Você pode incluir qualquer coisa sendo um substantivo. Então você pode incluir nesse espaço aí pessoas, coisas ou lugares. Vamos começar com pessoas. Se eu pergunto What's John like? What is he like? What is he like? Ou seja, eu estou perguntando como o John é, mas não a aparência do John. Aqui a pergunta está focada na personalidade da pessoa. É prioridade. What's John like? Eu quero ouvir he's cool, he's friendly, funny. É isso. Eu não quero ouvir he's tall, he's got dark hair. Nada disso. É lógico que você tem espaço para dizer sobre os hábitos do John ou sobre a aparência. Porque a pergunta what's John like pode ser substituída por tell me about John. Tell me about John. Então você vai falar um pouquinho de tudo, como ele é, quais são os hábitos do John, como ele se parece, né, qual a aparência dele. Mas what is John like? Primeiramente quer saber a personalidade. Há uma estrutura específica para perguntar sobre a aparência, que é what does John look like? What does he look like? Look like, oh, he's tall, he's got dark hair, okay? What does she look like? What does he look like? What does Paul look like? E o outro problema é quando eu faço a pergunta what is she like? What is she like? Como ela é? A pessoa entende? What does she like? What does she like? Ela pensa que eu estou perguntando do que ela gosta. Estou perguntando sobre as preferências de uma pessoa. Na verdade, não. E o que acontece? Como que eu sei que a pessoa confunde com what does she like? Porque ela me responde, she likes playing blá blá blá. She likes going to the movies. Okay, but what is she like? Oh, sorry, she's great. She's an amazing woman. Ok? Então é diferente. What does she like? What does the person like? And what is the person like? Ok? O like aqui é só preposição. O verbo principal, o verbo to be. Verbo to be. Como a pessoa é.
focado na personalidade. Agora, se eu quero perguntar sobre um local, what's your city like? What's your city like? Oh, it's interesting. Aí você vai explicar porque é interessante. Ou, oh, my city is boring. Aí você vai falar o porquê sua cidade é entediante. Se tiver um substantivo no plural, então você vai formar com what are. O are é conjugado com sujeitos, substantivos no plural. What are the cities in Italy like? What are the cities in Italy like? So tell me, how are you doing today? How old are you? Where are you from? And what are you like? Eu vou apresentar alguns usos que podemos fazer com a palavra like. Neste primeiro vídeo eu vou apresentar apenas como a palavra like funciona como um verbo. Nos próximos vídeos eu vou citar os outros usos que podemos fazer com a mesma palavra. Quando a gente usa o verbo like, a gente diz que gosta de algo ou de alguém. O like é o verbo similar ao verbo enjoy. Então, quando você usa o verbo like, você precisa dizer do que você gosta ou de quem você gosta. Ou seja, like plus what you like. Nem que seja para você adicionar o pronome it depois do verbo, mas você precisa adicionar um substantivo ou um objeto depois do verbo like sempre. Por exemplo, do you like my new haircut? Do you like my new haircut? Yes, I like it. Or, no, I don't like it. Se você disser yes, I like, está completamente errado, porque I like é uma frase incompleta. O verbo requer um complemento depois dele. Então você precisa dizer do que você gosta ou de quem você gosta. Yes, I like your new haircut. It's beautiful. Yes, I like it. It's so modern. Ok? Se você disser yes, I like. It's beautiful. Não, tá errado. Yes, I like it. Do you like my new haircut? Yes, I like it. It's so beautiful. Oh, I'm sorry, I don't like it. It's kind of weird. Quando respondemos de forma curta essas perguntas que requerem apenas sim ou não como resposta, nós usamos os verbos auxiliares. Por exemplo, do you like my new haircut? Yes, I do. Or, no, I don't. I'm sorry, but no, I don't. Outra forma errônea de usar o verbo like é dizer dessa forma. I like of eggs for breakfast. I like of eggs for breakfast. O que está errado nessa frase é usar a preposição of depois de like. Porque tem aluno que vai pensar, bom, of significa de, então like mais of é gostar de. E não é. O to like em inglês significa gostar de. Por isso que você não precisa usar mais nada depois do verbo, além da coisa que você gosta ou da pessoa que você gosta, ok? Então, ao invés de falar I like of eggs, I like eggs. I really like eggs. I like eggs for breakfast. Quando você disser o quanto você gosta de algo, você sempre fala isso depois do verbo. Por exemplo, like, what you like, and how much you like something or someone. Very much, a lot, so much. For example, I like to play tennis very much. Nunca coloque essas expressões entre o verbo like e o objeto, ou entre o like e o outro objeto. Por exemplo, I like so much the play. I like so much the play. A sequência está errada. Primeiro, você fala que gosta, depois você fala do que você gosta e depois o quanto que você gosta, ok?
I like the play so much. I like the play very much. Outro exemplo. Have you seen Dan's car? Have you seen Dan's car? Yes, I like it a lot. Yes, I like it. Isso significa I like Dan's car a lot. Você está usando o it aqui só para substituir o objeto que já foi mencionado anteriormente. Então, para não deixar uma conversa repetitiva, então você usa o pronome it para substituir esses objetos mencionados. Have you seen Dan's new car? Yes, I like it a lot. E agora, o que está certo? I like so much playing football. I like so much playing football. Or, I like playing football so much. I like playing football so much. Qual dos dois que você acha que está certo? O segundo, é claro. I like do que? Playing football. Quanto você gosta? So much. Agora, preste atenção nesta estrutura. Subject plus really plus like plus what do you like. For example, I really like to play table tennis with my nephew. I really like to eat chocolate after lunch. I really like. Really aqui também enfatiza o quanto você gosta de algo ou de alguém. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dela. I really like her. I really like him. I really like her. I really like him. Really funciona da mesma forma que so much, very much, a lot. Só que really vem antes do verbo, enquanto so much, a lot and very much vem depois do verbo. Ou melhor, depois do que você gosta, depois de dizer o que você gosta. I like the play very much. I really like the play. Não use a expressão too much com like. Você não pode gostar too much de alguém ou de algo, ok? Porque too much é uma expressão negativa. Ela tem uma conotação negativa. Por exemplo, I ate too much chocolate and now I feel sick. I ate too much chocolate. Então, too much aqui, demasiadamente. O que acontece quando você come chocolate demasiadamente? Provavelmente você fica com dor de barriga, você com certeza vai ter algum probleminha estomacal, coisa e tal. I ate too much chocolate and now I feel sick. Portanto, dizer I like you too much está incorreto. Você pode dizer I like you very much, I like you a lot, I like you so much, or I really like you, I really like you. O verbo like pode vir acompanhado de um outro verbo no gerúndio, que são aqueles verbos que acabam em ing, eating, working, traveling, ou ele pode vir acompanhado de um verbo na forma infinitiva, que são aqueles verbos que precisam do to na frente deles. To eat, to work, I like to eat, I like to work, I like eating, I like working. Então, quando você diz que gosta de fazer algo, quer dizer que você vai precisar de um outro verbo além do verbo like. Então, o like aceita essas duas formas de conjugação de um outro verbo. I like to eat ou I like eating. I like to travel or I like traveling. O que você não pode fazer é colocar o to na frente de um verbo no gerúndio. Por exemplo, I like to traveling. Isso está incorreto.
Essa forma está totalmente incorreta. Então, você tem que escolher entre um ou outro. Você vai colocar o verbo no gerúndio depois do verbo like? Então, você não coloca o to. É só I like e o verbo no gerúndio. I like traveling. I like dancing. I like going out with my friends. I like hanging out with my family. Okay? Or I like to eat. I like to travel. I like to dance. I like to hang out with my friends. I like to go out with my family. Outros exemplos. She really likes to swim. She really likes swimming. She likes to swim a lot. She likes swimming a lot. Vocês podem usar as duas formas porque as duas formas estão corretas. Então, revisando, você deve usar o verbo like com um substantivo ou com outro verbo conjugado no gerúndio ou no infinitivo. I like chocolate. I like to eat chocolate. Ou I like eating chocolate. Também você pode dizer que gosta só do ato de comer. Por exemplo, I like eating. Or I like to eat. Who doesn't like to eat? E questions with like. Do you like your job? Do you like to work? Do you like working? Yes, I do. Yes, I like my job. Or yes, I like it. Do you like your job? Yes, I like it. Do you like to work? Yes, I do. Do you like working? Yes, I do. I love working. Or I really like working. Mas não diga, do you like? Like o quê? Ok? Sempre coloque um substantivo ou um verbo depois de like. Para esse vídeo, nós vamos ver like sendo uma preposição usada com o verbo to be. Perguntas nesse estilo: what, verb be, noun and like são usadas para pedir para alguém descrever a característica ou qualidade de alguma coisa. Pedir para alguém dar opinião sobre algo ou falar sobre a personalidade de um indivíduo. Se eu quiser te perguntar, me fale sobre o seu país, como é o seu país? Eu vou fazer essa pergunta em inglês. What is your country like? Ou what's your country like? Possíveis respostas seriam my country is ou it is. Ou se você quiser contrair, it's. My country is big, warm and expensive. Ou it is big, warm and expensive. Agora eu quero saber sobre a sua cidade. Como ela é? Me dê as características e qualidades dela. What is your city like? Ou what's your city like? My city is very cosmopolitan. Ou it is very cosmopolitan. Vamos supor que eu vejo que você está segurando um livro. Eu fico curiosa e quero saber sobre o que é o livro. Então, eu quero saber se o livro é interessante ou não, sobre o que é a história. Então, eu também vou usar esse estilo de pergunta. What is the book like? What's the book like? Eu estou pedindo para você me dizer sobre o livro. Tell me about this book. Okay? What's the book like? Oh, it's interesting. It's about... Então você começa, é muito interessante. É sobre, aí você conta sobre a história do livro. Se eu te perguntar, what's the book like? Você não pode dizer it is like interesting, ok? Nós não colocamos like em respostas, apenas o verbo to be para falar sobre as características de algo. Ou seja, nós vamos usar adjetivos para dar
qualidade ou característica de algo ou alguém. What's the book like? It is interesting. Não diga it's like interesting. What's your country like? My country is like very big. Não, errado. Você usa apenas o verbo to be. My country is very big. A pergunta anterior foi what's the book like? Certo? Book. Um substantivo no singular. Se eu quero saber sobre livros, ou seja, os substantivos no plural, eu tenho que conjugar o verbo to be também. Então, nós usamos is para substantivo no singular, are para substantivos no plural. Então, eu vou dizer assim, what are those books like? What are the books like? Então, a sua resposta vai ser they are. Os livros são, certo? Eles são, they are. Então, revisando. What's the book like? It is very interesting. What are the books like? What are the books like? They're really good. Esses primeiros exemplos falamos sobre coisas, mas podemos usar essa estrutura para falarmos sobre pessoas também. Por exemplo, what's your family like? What's your family like? What is your family like? Aqui eu quero saber como é a sua família. Ela é grande, é pequena? Qual é a personalidade de cada membro familiar? Então, você vai dizer um pouco da característica de cada um. Well, there are 4 people in my family. Myself, my brother, my mother and my father. My mother is kind and she's a teacher, and so on. Então, daí você vai falar um pouquinho do seu pai, do seu irmão e da característica de cada um. Mais exemplos. What's your boss like? What's your boss like? She's not very strict. She's not very strict. What are your neighbors like? What are your neighbors like? What are... Então, significa que eu tenho um substantivo no plural. Neighbors. What are your neighbors like? They're okay. They're friendly. Mas se eu perguntar, what is your neighbor like? Então, você pode me dar she ou he. She's good-natured. Have you met our new teacher? Have you met our new teacher? No, what's she like? She's really nice. Qualquer coisa que você colocar entre o verbo to be e like, você está dizendo tell me about it, tell me about him, tell me about her, tell me about them. What's our new teacher like? Oh, she's really friendly and outgoing. Quer dizer, a sua pergunta quis dizer tell me about our new teacher, tell me about her. Eu já vi algumas pessoas mudarem essa estrutura dessa forma. Ao invés de perguntar, what's your new apartment like? What is your new apartment like? Eles diziam, how is your new apartment like? Eles trocavam o what pelo how e não pode. Você tem que usar what, verb be, noun, and like, ok? Não diga how like, mas what like, alright? Por exemplo, what's Anna's new boyfriend like? What is Anna's new boyfriend like? He's really cool. E não, how's Anna's new boyfriend like? Eu te disse que essa pergunta foca na personalidade de um indivíduo, mas algumas pessoas aproveitam essa questão para falar de uma forma genérica sobre a aparência de uma pessoa. Isso pode ocorrer, mas essa questão não foca na característica física de um indivíduo, e sim na personalidade. Eu vou explicar num próximo vídeo como podemos fazer questões com a palavra like quando queremos saber sobre as características físicas de uma pessoa. Haverá contextos que o verbo to be da questão
poderá ser conjugado no passado. Vamos dizer que você foi no cinema ontem à noite e hoje o seu amigo te pergunta: What was the movie like last night? Aí você vai dizer, it was okay. It was okay. The actors were great, but the story was slightly boring. Você viu? Na minha resposta eu usei o verbo to be no passado também, porque eu quis saber do filme de ontem à noite. What was the movie like last night? It was okay. The actors were great, but the story was slightly boring. Então vamos rever essas estruturas. No presente nós temos what is, singular noun, and like. Ou what are, plural noun, like. E no passado temos what was, singular noun, like. Ou what were, plural noun, like. To be like é usado em questões para perguntarmos sobre o tempo. Como o tempo está hoje? What is the weather? Weather. What's the weather like today? Oh, it's beautiful today. It's sunny and bright. Okay. What's the weather like in your city? It's really hot and dry. What's the weather like in your city? What's the weather like today? What's the weather like? It's beautiful. It's sunny and it's overcast. It's cloudy. It's raining. Eu fiz vídeos sobre clima e tempo. Eles estarão disponíveis aqui no link acima. Guys, eu tenho mais uma estrutura para vocês. What is it like to and the base verb? Ou what is it like and the verb in gerund? Certo? Nós usamos essa estrutura quando nós queremos saber algo assim. Por exemplo, você tem um amigo que começou a trabalhar no Google. Nossa, você deve estar super curioso para saber como é trabalhar na empresa Google. Então, você vai perguntar para o seu amigo: What is it like to work at Google? Ou What is it like working at Google? Ok? What is it like to work at Google? Ou What is it like working at Google? Ou vamos dizer que seu amigo ou sua amiga decide estudar nos Estados Unidos, abroad. Você tem muita curiosidade em saber como é estudar nos Estados Unidos. Então, depois de 2 meses, você liga para o seu amigo, sua amiga e pergunta: What is it like to study abroad, to study in the USA? Ou seja, você está perguntando: Tell me about your experience, ok? Me fale um pouco da escola, dos Estados Unidos, da sua experiência. E o mesmo com o primeiro exemplo. Me fale sobre a empresa, me fale sobre a sua experiência, quanto tempo você está lá, o que você acha dos colegas de trabalho, dos diretores, enfim. Fale, descreva sobre essa experiência. What is it like to work there? What is it like working there? Neste vídeo vamos falar do uso de look mais a preposição like, ou seja, look like. Bom, look like é usado para perguntar e dar uma opinião sobre a aparência de alguém ou de algo. Em perguntas, você vai observar essa estrutura. What does Peter look like? What does he look like? Aqui você vai procurar adjetivos para descrever a aparência de Peter. Por exemplo, he's tall, dark and handsome. He's thin and he has long black hair. What does Susan look like? Ou what does she look like? She's slim, pretty tall with the red hair.
She has green eyes and fair skin. Você pode usar look like para responder essa pergunta. Se você quer falar que uma pessoa é parecida com a outra. What does he look like? He looks like George Clooney. He looks like his father. He looks like his mother. He looks like me. Não se esqueça de conjugar o verbo look corretamente, ok? I look like, you look like, he looks like, she looks like, we look like, they look like. Há uma estrutura própria em questões quando você quer saber com quem a pessoa se parece fisicamente. Who does he look like? He looks like George Clooney. He looks like his father. Deixa eu te dar outro exemplo. Vamos dizer que você vai rever um amigo depois de algum tempo. E ele te apresenta a foto da filha dele. Here's a photo of my daughter. Here's a photo of my daughter. E você diz, oh, she's adorable. She looks like you. Ou seja, ela é parecida com você fisicamente. Aí ele menciona uma característica da filha dele. She loves putting things in her mouth, just like her mother. Nesse caso, ele não quis dizer que a filha se parece fisicamente com a mãe, mas que elas têm um comportamento similar, ok? Provavelmente essa comparação foi irônica. Não usamos look like apenas para falar da semelhança entre pessoas, mas entre coisas também. Our house looks like our neighbor's house. Portanto, podemos usar qualquer substantivo ou pronome pessoal em perguntas que pedem para descrever a aparência de algo ou alguém. What does your house look like? Or what does it look like? Perceba também que podemos usar to be like quando queremos falar que duas coisas são bem parecidas. Our house looks like our neighbor's house. Or, our house is like our neighbor's house. Nesse caso, A is like B, or A looks like B. Não podemos trocar o what por how nessas questões. Então, nunca diga how does she look like, mas what does she look like? Quando alguém faz essa pergunta, ela quer saber da aparência real dessa pessoa. Então, você vai descrever a altura dela, a altura, cor de pele, dos olhos, do cabelo, o cabelo é curto, é longo, ela usa óculos e coisas do tipo, ok? Você apresenta os fatos. Mas se alguém te perguntar, how does she look? Esse alguém quer saber a sua opinião sobre o visual da pessoa. Como ela está? Bem, bonita, elegante, ela aparenta uma pessoa saudável, feliz, interessante, enfim. Será uma descrição que envolverá a sua percepção. She looks beautiful today with her hair done up. She looks gorgeous. She's wearing a beautiful long red dress. Há uma regra gramatical importante para você obedecer quando você quiser fazer comparações ou falar da semelhança entre algo ou alguém. Depois de look, nós usamos um adjetivo. He looks serious. She looks a bit goofy. She looks impatient or maybe worried. Mas depois de look like, nós usamos um substantivo. She looks like Marilyn Monroe. She looks like your brother. Ou usamos uma frase depois de look like. He looks like he's having fun. You look like you're getting sick. You look like a princess. She looks like an actress. She doesn't look like a married woman. They look like they're busy. It looks like our house. It looks like a house, but it's a museum. Então você já sabe. He looks like serious. She looks like adorable. Não estão corretos.
Depois de look like não vem adjetivos, mas um substantivo. You look like a pop star. Como já mencionei, look like também é usado para falar sobre aparências de coisas além de pessoas. Se você, por exemplo, pede a sua carteira e pede para alguém te ajudar a procurar por ela, essa pessoa terá mais facilidade de encontrá-la se você descrever como é a sua carteira. Por isso que a pergunta What does it look like? É muito útil nesse momento. Seu amigo quer ter certeza que ele está procurando pelo objeto certo, fazendo a pergunta correta. What does your wallet look like? Ou what does it look like? My wallet is black leather and has my initials on it. My wallet is black leather and has my initials on it. Se o seu nome é Adam Smith, então suas iniciais serão AS, que em inglês são chamadas de initials, ok? Now, can you tell me what you look like? I'd love to see your description in the comment section. Hoje nós vamos falar sobre duas estruturas, would like e um substantivo, would like to e um verbo. Usamos would like para falarmos de uma preferência específica de determinadas situações, ou seja, uma preferência daquele único momento. Would like significa gostaria ou queria e é muito usado para oferecer ou pedir algo de um modo mais formal e educado também. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com a primeira estrutura. Would like plus noun. Would like mais o substantivo, ou seja, o que você gostaria, a coisa que você gostaria naquele momento. Would like é conjugado da mesma forma para todos os sujeitos ou todas as pessoas. I would like, you would like, he would like, she would like, we would like, they would like. Você pode também colocar nome. John would like, Gabriel would like, ok? Então, vamos formar frases com essa estrutura. Would like plus noun. I would like some tea. I would like a cup of tea. She would like some coffee. They would like some grilled vegetables. E depois nós temos a estrutura would like to plus a verb. I would like to eat a cheeseburger. I would like to drink a cup of tea. She would like to go out tonight. They would like to drink some coffee. Normalmente, would like é contraído com o sujeito. Ao invés de você falar I would like some coffee, você diz I'd like some coffee. She would like some tea. She'd like some tea. Would like tem o mesmo sentido que o verbo want, o verbo querer. Mas would like, ele é considerado mais polido, mais educado e também mais formal. Tudo bem você usar o verbo want com familiares e amigos, não há problema nenhum. Mas para todas as outras situações, considere o uso de would like. Em frases negativas nós temos I wouldn't like some coffee. She wouldn't like some tea. You wouldn't like a cup of tea. A única diferença entre a afirmativa e a negativa é que na afirmativa você tem would e na negativa wouldn't. Você, logicamente, pode usar as duas estruturas, would like mais o substantivo, would like to mais o verbo. I wouldn't like to drink a cup of tea. I wouldn't like a cup of tea. Would like em questões ficará would mais o sujeito, like
e o substantivo. Would you like a cup of tea? Would she like a cup of coffee? E também usamos a outra estrutura. Normalmente, would you like to drink a cup of tea? Would you like to go out tonight? Would you like em questões significa você gostaria, você aceita. Ele é muito usado para oferecer algo, quando você quer oferecer algo ou até fazer um convite. Para dar respostas com would na afirmativa, nós podemos dizer yes, I would. Yes, she would. Would you like a cup of tea? Yes, I would. Would she like a cup of tea? Yes, she would. Alright? O que você não pode fazer é contrair o sujeito com would em sua resposta curta. Would you like a cup of tea? Yes, I'd. Você não pode dizer dessa forma. Você precisa deixar o would no final. Would you like some coffee? Yes, I would. Ou yes, please. A versão negativa seria no, I wouldn't. No, I wouldn't está gramaticalmente correto, mas se alguém te oferecer algo, vai soar mais educado se você responder de outra forma. Would you like some coffee? No, thank you. Ou I'm okay, thank you. Do que você dizer no, I wouldn't. Alright? O mesmo vale para esse exemplo. I wouldn't like another cocktail. Would you? Would you like another cocktail? No, thank you. I'm fine, thank you. I'm okay, thank you. Ou se você for aceitar, yes, I would. Yes, sure. Agora, se alguém faz um convite para você, por exemplo, would you like to have lunch with me? Would you like to have lunch with me? Se você rejeitar esse convite dizendo no, I wouldn't, provavelmente você vai magoar essa pessoa, porque você está sendo um pouquinho rude, tá? Então aqui é melhor você, se você for rejeitar e você vai dar alguma desculpa, você pode inventar algumas why lies, não tem problema. Mas não diga no, I wouldn't, que seria muito chato para a pessoa ouvir isso. Então você pode dizer, oh, I'm sorry, I have other plans. Oh, sorry, I have my work cut out for me. Oh, I'm sorry, I'm really busy. Ok? Então você inventa a desculpa que você quiser ou você fala a verdade, você se justifica porque você está negando o convite, mas não responda no, I wouldn't. Se você for aceitar, você pode dizer yes, I'd like to ou I'd love to. A diferença entre like e would like é que com o verbo like nós falamos de uma preferência em geral. Por exemplo, what type of food do you like? What type of food do you like? I like Italian food. Então aqui você me diz que você gosta de comida italiana mais do que qualquer outra, mas isso não significa que você come comida italiana todo momento. Mas com would like nós falamos de uma preferência momentânea, ou seja, uma preferência específica para uma determinada situação. Por exemplo, hoje você não está a fim de fazer janta porque sente vontade de comer uma coisa diferente. Então, o seu parceiro ou sua parceira vai te perguntar, what would you like to have for dinner? Então, você vai responder, I'd like grilled salmon, por exemplo. I'd like ou I would like grilled salmon. Alright? O que significa? Que você tem uma preferência para aquela janta, você quer comer salmão grelhado naquela janta específica. Não significa que você quer comer em todas as suas jantas salmão grelhado. Então, repetindo, você pode responder I'd like grilled salmon ou I'd like to have grilled salmon. Então, nós temos would like mais a coisa, o objeto, ou would like to mais o verbo. Outro exemplo, imagine
uma quinta-feira à noite, você combinando com o seu namorado ou namorado o que fazer no fim de semana. Então, um de vocês pergunta, Where would you like to go? Where would you like to go? Aí, o outro responde, I'd like to go to the movies. I'd like to go to the movies. Então, aqui nessa resposta você exprime a sua vontade de ir ao cinema nesse fim de semana. E não quer dizer que você gosta de ir ao cinema todos os fins de semana. Vocês vão perceber que muitos usam a estrutura would like to mais o verbo para expressar um interesse em fazer algo. Vejam esses exemplos. I'd like to answer that question. I'd like to answer that question. I'd like to thank you. I'd like to thank you. He'd like to practice. He'd like to practice. She'd like to become a doctor. She'd like to become a doctor. I'd like to explain myself. I'd like to explain myself. They'd like to give her a present. They'd like to give her a present. I'd like to play with my friends. E quando falamos que gostaríamos que alguém fizesse algo? Você vai pensar nessa estrutura. I would like, o pronome objeto, to e o verbo. O pronome objeto de I é me, you, he, him, she, her, we, us, they, them. Normalmente o pronome objeto está depois do verbo ou de uma preposição. Vamos aos exemplos. I'd like you to clean the room right away. I'd like you to clean the room right away. Or I'd like you to meet my friend Anna. I'd like you to meet my friend Anna. I'd like her to give me a hand. I'd like her to give me a hand. I'd like her to try. 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 Ou I'd like her to try. I'd like him to call me. I'd like him. Ou I'd like him to call me. I'd like her to keep it. I'd like her to keep it. Se você quiser praticar mais, eu selecionei alguns exercícios sobre esse assunto e postei no blog. Como você sabe, o link está aí na descrição, alright? Eu espero que gostem e aguardem pelo próximo vídeo sobre mais usos com a palavra like. Take care, guys. Bye. If I'm going to America, I'm going to have to learn to speak with a flawless American accent so as not to arouse suspicion. So find me the greatest accent coach in the world. I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I would Would. would Weird. would Weird. would Weird. like Like. to Toi. to Toi. to Toi. buy B. buy B. buy B. B. a A. hamburger Hamburger. hamburger Hamburger. hamburger Hamburger. ham M. bur B. ger. Gah. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger, hamburger. I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again.
I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 The burger. Hoje espero te ensinar a usar direitinho os verbos de preferência. Mas quais são esses verbos de preferência? Bom, são aqueles verbos que usamos para comentar sobre o que gostamos e não gostamos de uma forma geral. Deixa eu te pedir antes para você se inscrever e ativar o sininho para receber minhas próximas aulas, ok? Também você pode deixar nos comentários que conteúdo você gostaria de ver por aqui. Os verbos mais comuns são gostar, amar, curtir, preferir e odiar. Em inglês, eles são like, love, enjoy, prefer, não prefer, prefer. A segunda sílaba é tônica, prefer, e hate. Esses verbos são geralmente seguidos por um gerund, quando seu significado for de caráter geral, e não quando referimos a uma situação ou momento particular. O gerund é o verbo que acaba em ing. I love dancing. I really enjoy traveling. Além de gerund, o verbo de preferência também aceita um substantivo depois dele, como em I hate mushrooms. Ou seja, você fala do que gosta ou não gosta. I love cats. I don't like snakes. Você percebeu que nessas 3 frases alguém diz sobre preferências genéricas? Ou seja, preferências que não mudam conforme a ocasião. Por isso, tenha em mente a estrutura sujeito, o verbo de preferência, sendo like, love, enjoy, prefer ou hate, e o verbo no gerúndio, que é o verbo de ação, ok? I like watching TV. I enjoy spending time at home. Do you enjoy cooking? Why do you hate working out? She prefers exercising alone. Gary enjoys reading at night. Veja bem, expressões como I would like ou contraído I'd like, I'd love, I'd hate sempre devem vir acompanhados do infinitivo, como nesses exemplos. I'd love to dance with you. I'd like to travel next month. I'd hate to listen to jazz in the party. Would you like to learn a martial art? Então, esses são os 5 verbos mais populares para descrever alguma preferência ou gosto. Entretanto, você precisa conhecer novas expressões para dar um up em seu vocabulário, ok? E eu prometo que no próximo vídeo falarei sobre essas expressões. Take care! Hi there! No vídeo anterior eu expliquei como pronunciar corretamente os verbos regulares no passado. Mais precisamente como pronunciar a terminação ed. Hoje vamos saber como conjugar esses verbos no Simple Past. A regra diz para você simplesmente adicionar ed no final da maioria dos verbos regulares. Play, played, wait, waited, work, worked, rain, rained. They played with their dog in the park. I waited for them to invite me. He worked until 11 p.m. It rained all day. Até aqui tudo bem, certo? Agora vem as exceções, e não se esqueça delas. Se o verbo acaba em e, nós adicionamos apenas a letra D no final. Live, lived, loved, smiled, danced. I lived in the USA for 2 years. I loved that surprise you had for me. He smiled when he saw his wife.
They danced until their feet hurt. Se o verbo acaba em consoante, vogal tônica e consoante, nós temos que duplicar a última consoante e depois ed. Stop, stopped, admitted, planned, referred, committed. The policeman stopped the thief from escaping. He admitted that he was wrong. We planned a surprise birthday party for our friend. I referred the students to the website where they could practice some more. They committed a serious crime and will end up in jail. Mas veja bem, mesmo se o verbo de duas sílabas acabar em consoante, vogal e consoante, nós não duplicamos a última consoante se a sílaba tônica estiver na primeira sílaba. É o caso do verbo happen, happened. A sílaba mais forte é a primeira, ha. Portanto, nós só adicionamos ed no final do verbo. Para saber onde está a sílaba tônica das palavras, você pode consultar um dicionário online como o Word Reference. Você vai digitar a palavra em inglês, apertar o Enter para o site apresentar os símbolos fonéticos ao lado da palavra. Você vai notar que há um símbolo que parece um risco e está em cima e antes da sílaba tônica. O papel desse risquinho é informar qual é a sílaba mais forte da palavra. Portanto, a sílaba tônica sempre estará após esse símbolo. Neste caso, com a palavra happen, o risco aparece antes da primeira sílaba. Sendo assim, ha é a sílaba tônica. O mesmo ocorre com os verbos enter, offered, suffered, visited, opened, listened. What happened? I entered through the back door. I offered Jim $50,000 for his car. Some patients suffered severe side effects from the treatment. E também não duplicamos a última consoante quando ela for W, X ou quando terminar em vogal e Y. Fixed, enjoyed, snowed. He fixed his car. We enjoy our time in Chile. It snowed yesterday. Outra regra que se aplica no inglês britânico é se o verbo acaba em consoante, vogal e L, normalmente duplicamos a letra L e depois adicionamos ed, mesmo que a última vogal não seja tônica, como em traveled, cancelled. Mas nos Estados Unidos, eles não duplicam a letra L quando a primeira sílaba for a sílaba tônica. Traveled, cancelled, marveled, leveled. He traveled around the country. Tom cancelled his trip. Everyone marveled at her courage. She leveled the 3 photo frames. Quase acabando, anote tudo aí. Quando um verbo acaba com uma consoante e a letra Y, a terminação do verbo muda para IED, ou seja, I entra no lugar da letra Y e depois adicionamos ED. Por exemplo, studied, cried, tried, carried. The baby cried all night long. He tried to speak French to us. She carried a package. Essa regra se aplica apenas quando o verbo termina em consoante e Y. Se o verbo acabar em vogal e Y, então você só adiciona ED no final, como expliquei anteriormente. Play, played, stayed, stayed. Tom and Mary played table tennis together. She stayed in a very fancy hotel in New York. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu deveria falar para ajudar você a evitar erros de soletração e eu espero realmente que tudo tenha ficado esclarecido. A maioria de vocês sabem que o verbo go significa ir. Hoje vocês vão aprender que o verbo had também tem o mesmo significado. Só que eu gostaria que você prestasse atenção na conjugação do verbo had, que é diferente da conjugação que fazemos com o verbo go. Alright?
Se você quer dizer eu estou indo ao clube, nós temos essas opções aqui com o verbo go and had. I'm going to the club. Going to. Sempre vai ser go to. Ir para algum lugar. Essa vai ser a única preposição depois de go. I'm going to the club. Mas com had já muda um pouco. I'm heading to the club. I'm heading for the club. Mas também posso usar o had como um adjetivo. I'm headed to the club. I'm headed for the club. Ok? Head to, head for ou go to. Se você quiser dizer que vai para o sul, norte, leste, oeste, você não vai incluir nenhuma preposição depois desses dois verbos. Então vai ser go south, head south. Não south ou south, é south. Go south, head south. Go north, head north. I headed north. They will head north. Ou they'll head north. They'll head north. I headed north, ok? Nada de I went to north. I went north. I went north, ok? Tem uma observação aqui que eu quero fazer. Alguns contextos, o had pode ter um significado um pouco diferente de go. Por exemplo, se eu disser I'll go home e disser I'll head home. Então, os dois significam algo diferente. Se eu falo I'll go home, significa que eu vou direto para casa, não vou parar em nenhum lugar antes. I'll head home sugere que você pode parar em qualquer lugar antes de chegar realmente na sua casa. Ou pode ser que você nem vá para a sua casa, você só está indo a caminho de casa, ok? Mas não significa que você vá direto ou vá mesmo ir para a sua casa. Lógico que você pode ir, mas pode ser que você pare em algum lugar antes, ok? Essa é a única diferença entre had and go, mas, mais uma vez, had tem o mesmo significado que go. Vamos ver alguns exemplos para você entender como funciona o had e go, significando ir. We're heading north along the lake. Let's go to the beach. Let's head to the beach. They're going home. They're heading home. I need to go back. I need to go back. I need to head back. I need to head back. She heads to work on her bike in the morning. She heads to work on her bike every morning or in the morning. She heads to or she goes to work on her bike every morning. Lembra que a palavra her, him, his, no meio de uma frase ele perde o som do H. Então fica, ao invés de on her, fica on her bike actually, né? She heads to work on her bike every morning. Right now she's heading to work on her bike. Right now she's going to work. Right now she's heading to work on her bike. What time do you head to work? What time do you head for work? What time do you go to work? During major storms, it's a good idea to head to a safe place. During major storms, it's a good idea to head to a safe place. It's a good idea to go to a safe place. I'm heading to London. I'm headed to London. I'm heading for London. I'm headed for London. I'm going to London. To find the party, just head for the noise.
to find the party just ahead for the noise. This train is headed east towards downtown. This train is headed east towards downtown. Você vê que eu uso o verbo de ligação, o I am headed, o verbo to be é o verbo de ligação aqui. E o headed se torna um adjetivo. I am headed to London. Se você quiser passar essa frase para o passado, é só trocar o I am por I was. They are para they were. So I was headed to the airport when I got the call. They were heading for the airport when they got the call. They will head to the airport, or they will be headed to the airport. They will head to the airport, or they'll be headed to the airport, or for the airport. E como ficam as questões com head? Where are you headed? Where are you heading? Where are you going? Se você quiser colocar as preposições to e for depois do verbo head, não tem problema. Where are you heading to? Where are you heading for? Where are you headed to? Where are you headed for? Where are you going? Where are you going? Where are you headed to? I'm headed to New York. I'm headed to New York. Where are you heading to? I'm heading to New York. I'm heading to New York. Where are you going? I'm going to New York. I'm going to New York. Não diga I'm going for New York, que está errado. A preposição depois de go é só to. Outra pergunta muito comum entre os americanos para dizer onde você está indo, onde você vai, é Where are you off to? Where are you off to? I'm off to New York. I'm off to New York. Então é o seguinte, usou o verbo had para dizer ir, você vai usar no presente como I am heading to New York. I'm heading to New York. Se você for usar no passado, I headed to New York. Ou for. Não esqueça que você pode usar as duas preposições. Se você for usar no futuro, você vai dizer I will head to New York. Ou I am going to head to New York. Mas se você for usar head como adjetivo e usar o verbo de ligação com ele, que é o verbo to be, então vai ficar diferente a estrutura. I am headed to New York. Presente. I was headed to ou for New York. Passado. E futuro, I'll be headed to New York. I will be headed to ou for New York. Quando você for estudar palavras novas em inglês, não esqueça de incluir phrasal verbos nesse plano de estudo. Pois assim como os verbos simples, work, eat, run, os verbos frasais que são constituídos de um verbo e preposição são essenciais para compreender e falar bem a língua. Vou incluir alguns phrasal verbos em uma historinha que poderia ser um dia normal para qualquer um de nós e você vai analisá-los como eles ficam em um contexto. Os phrasal verbs de hoje são turn up, turn down, hang up, take after, stand up, sit down, put on, look after, set up, drop off, pick up, get along, trip over, wake up, get up. Turn up é a forma no presente e turned up no passado. Um dos significados de turn up é aumentar o volume, aumentar o calor ou a intensidade. Essa expressão provavelmente veio do fato de que frequentemente temos que girar, turn, algum botão para aumentar o som de um rádio ou o calor de um fogão, por exemplo.
A partir daí, a expressão adquiriu também um sentido figurado. Could you turn the music up? Could you turn the music up? We turn the TV up. Bill, turn up the TV, please. Perceba que nas duas primeiras frases, a combinação da estrutura foi turn, o substantivo, e a partícula, ou a preposição. Ou seja, turn the music up e turned the TV up. Mas na terceira frase, a estrutura mudou. Ficou assim, o verbo turn, a preposição up e então o substantivo TV. Turn up the TV. Essas são as duas possibilidades de uso quando estiver usando o phrasal verb turn up. Turn up the heater or turn the heater up. E o oposto de turn up é turn down. O passado de turn down é turned down, turn down. Apenas o verbo do phrasal verb é conjugado para outro tempo verbal. As preposições continuam intactas. Turn down significa baixar, reduzir o volume, o calor ou a intensidade. Would you turn down your radio a little? I asked him to turn down the heating. I wish you'd turn down the music. I wish you'd turn down the music. Turn down the music. Verb, particle plus noun. Turn the music down. Verbo, substantivo e partícula. Turn down tem outros significados muito importantes para você incluir nos seus estudos. Eu posso falar sobre eles em outros vídeos, porque hoje falaremos somente de um significado que vai ajudar a compor a nossa história. Mas se eu fosse você, procuraria outros significados em dicionários online, como esses aqui. Hang up, hang up. E o passado de hang up é hung up, hung up. Hang up significa desligar o telefone. É usado frequentemente quando alguém não quer continuar uma conversa. It's very rude to hang up in the middle of the telephone conversation. If you do not stop complaining, then I'll hang up on you. Hang up on you. Don't you dare hang up until I have had a chance to ask my question. Hang up como desligar são inseparáveis. Hang e up estão sempre juntos e se você precisar falar desligar na cara de alguém, diga hang up on someone. The next phrasal verb is take after. E took after fica no passado. Significa parecer fisicamente ou comportar-se como um parente mais velho. In looks, she takes after her father. He takes after his father. He takes after his father. Your daughter doesn't take after you at all. My grandmother was always a warrior and I take after her. Your son doesn't take after you in any way. Esse phrasal verb também é inseparável. O verbo take e a partícula after sempre estão juntos. Stand up e o passado stood up, stood up. Stand up significa levantar ou ficar em pé. She didn't even have the strength to stand up. She didn't even have the strength to stand up. You must stand up when your name is called out. The policeman ordered him to stand up and stay put. The next one is sit down. Sit down. Sit down é o oposto de stand up. Significa sentar-se. Sit down no presente e sat down no passado. I just wanna sit down and relax. Please sit down for a while. Please sit down for a while. I must sit down. My feet are killing me. Put on. Put on é um verbo irregular. Put é um verbo irregular. Portanto, a conjugação de put no passado é put. Nada muda. Put on significa vestir uma roupa, sapato ou qualquer outra peça de vestuário. Também é comum usarmos put on no sentido de aplicar maquiagem,
hidratantes ou protetor solar. Tudo que você veste, seja roupas ou acessórios, usamos o phrasal verb put on ou o verbo wear, mas nunca o verbo use. I'm not using a dress, I'm wearing a dress. Em frases, você pode usá-lo de forma separável ou inseparável, conforme os exemplos. I have to put on my shirt. I have to put my shirt on. Put your shoes on. She put on too much makeup. She put on too much makeup. Dean put on his reading glasses. Look after somebody or something, como gato ou cachorro. O significado de look after someone é cuidar ou tomar conta de alguém. Ter certeza de que essas pessoas têm tudo o que precisam enquanto você está sendo responsável por elas. A expressão take care of é bem similar a look after someone or something. Por exemplo, I looked after my neighbor's cat ou I took care of my neighbor's cats. Looked é o passado de look and took é o passado de take. Who will look after the children while we're away? We look after the neighbor's cat while they're away. Don't worry about Mia, she can look after herself. Who looked after your cats while you were away? Drop off significa deixar ou levar alguém ou algo em um determinado lugar. O passado de drop off é dropped, dropped off, dropped off. Esse phrasal verb pode ser separável ou inseparável. Drop off someone or something. Drop someone or something off. Examples. I need to drop the kids off at school. I need to drop off the kids at school. Don't forget to drop the keys off at your mother's before you go. Bob dropped off her sister at her friend's house. Já pick up significa pegar ou buscar alguém ou algo em um determinado lugar. O passado de pick up fica picked up. A ordem de uso é a mesma de drop off. Pick up someone or something or pick someone or something up. Can you pick me up after the party? I left my wallet at home. I need to go back to pick it up. Veja bem, caso você use o pronome objeto direto, me, you, him, her, it, us, them, coloque-os no meio do phrasal verb. Pick it up, pick them up. Se for usar nome de alguém, as duas estruturas servem. For example, I'll pick up Mary tomorrow. I'll pick Mary up tomorrow. I'll pick Mary up tomorrow. I'll have to pick him up from the airport tomorrow morning. I'll have to pick him up from the airport tomorrow morning. Next is get along with someone. E isso significa dar-se bem com alguém. O passado de get é got. Então essa expressão no passado fica got along with. Got along with. I get along very well with my mother-in-law. I get along very well with my mother-in-law. I hope I'll get along with everyone. I get along well with most of my colleagues. She never really got along with her sister. E a tradução de get along é dar-se bem ou entender-se. Exemplos. My friends and I get along very well. My friends and I get along very well. Além de get along with, usamos também get on with someone. If you can't get on with your boss, it might be better to quit. Trip over something. Trip over. Trip over significa tropeçar sobre algo. Essa expressão no passado fica tripped, tripped over, tripped over. A child tripped over the toys on the floor and fell down. I tripped over something and I fell. I tripped over something and I fell. I almost tripped over the phone line, but I managed to stay on my feet. A palavra trip sozinha já significa tropeçar, mas ela não obriga você a dizer sobre o que tropeçou. É diferente de trip over. He tripped and fell down, grazing his knee. Wake up significa acordar, despertar. E o passado da expressão é woke. Woke up. I wake up every day at 6 o'clock.
What time do you usually wake up on weekends? Existe a frase wake someone up, que é literalmente acordar alguém que estava dormindo, ou no sentido figurado, abrir os olhos de alguém, deixar a pessoa ciente de algo. I gave him a nudge to wake him up. We tried to wake them up to the dangers. We're trying to wake people up to the horrible reality of global meat production. E o phrasal verb get up significa levantar-se da cama depois de acordar. He never gets up before 9. I got up and took a shower. Get up também pode ter o sentido de stand up. The whole audience got up and started clapping. Depois de ler e ouvir a minha historinha, não esqueça de usá-los em seus próprios exemplos para reforçar o que aprendeu. Se você não praticar ou não usar, você vai esquecê-los. Use it or lose it. Today I woke up pretty early, but just got up 20 minutes later. After taking a shower, I headed to the kitchen and set the table for breakfast while my mom was making it for us. We sat down at the table and picked out the whole breakfast. When I stood up, my brother was still putting his clothes on to get ready for school. When I finished it, I decided to turn on the radio to lift up my spirit in the morning. But turning up the volume a little high made my mom go ballistic, so she hung up the phone because she couldn't hear a word her friend was saying. Then she asked me to turn it down in order to stop bothering everyone in the house. Sometimes we get upset with each other, but my mom and I usually get along pretty well. I know that I can always count on her. Besides that, a lot of people say that I take after her. I don't see that much similarity, but I'm glad we have something common. I was about to get dressed when my mom knocked the door to give me a present for my birthday. She bought what I asked her, a new pair of high heels by Gucci. They fit me so well that I will definitely put them on tonight for the party. But before the party, I should look after my younger sister for an hour and a half because she tripped to the street and broke her hip. I'll look after her while my mom is in the hair salon. Well, now my mom is calling me because it's time to go to work. She usually drops me off in my office on her way to the gym, and 3 times a week she picks me up from work as well. I guess I'm very lucky to have my mom around. Nesse vídeo você conferiu 15 phrasal verbs aplicados em contextos diferentes como exemplos. Sempre quando você for estudar novos verbos, adjetivos ou phrasal verbs, nunca faça uma lista de novas palavras com os seus significados, sem ao menos saber como elas são usadas em frases, que palavras normalmente combinam com elas e em que contextos são usadas. E após essa análise, é a sua vez de colocar em prática o novo vocabulário, escrevendo suas frases com histórias imaginárias ou reais, falar sobre o seu dia, descrever um fato ou falar sobre alguém. Tire tudo da teoria, porque a prática é a única forma que você tem de evoluir e aprimorar a sua habilidade de comunicação. Não adianta fazer listas, não adianta assistir vídeos no YouTube se você não coloca em prática o que aprendeu. Comece a revezar entre assistir vídeos e a praticar o que você já aprendeu, porque esse tempo que você passa assistindo esse vídeo ou qualquer outro pode ser um desperdício se você não investe seu tempo em produzir ou reproduzir o conteúdo visto. Hope to see you soon. Bye! Como você diria para alguém dizer mais alto ou mais baixo em inglês? Bom, eu sugiro que você comece o seu pedido já se desculpando por não ter ouvido o que a pessoa te disse. Sorry, could you speak up, please? Sorry, could you speak up, please? Or, sorry, would you mind repeating that a little louder, please? Sorry, would you mind repeating that a little louder, please?
Quando você não entende o que a pessoa diz, evite, por favor, evite dizer algo como what? Ei? Hã? É rude e irritante, gente, não façam isso. Se você quiser que alguém fale mais baixo, você terá que ter um cuidado redobrado ao fazer esse pedido para não soar bossy. Would you mind lowering your voice, please? Would you mind lowering your voice, please? Could you speak a bit more quietly? Could you speak a bit more quietly? Se você estiver no cinema, por exemplo, e a pessoa ao lado estiver falando muito alto e atrapalhando a sua concentração, aqui está um bom momento para você pedir a ela para falar mais baixo. Você tem todo o direito. E caso não resolva, vá até o segurança, porque discutir não adianta nada, que ele vai resolver isso para você. Okay? Hoje nós vamos aprender 6 phrasal verbs com o verbo had para dizer a mesma coisa, para dizer ir para uma determinada direção. Mas essa direção vai mudar de acordo com a preposição usada depois do verbo had. Para quem não sabe, um phrasal verb é a união de um verbo mais uma preposição. Essa preposição, quando acompanha um verbo, ela tem um significado, ela leva um significado diferente. Então não dá para você ir até o dicionário e procurar o que significa had e achar que had vai te dar o significado de phrasal verbs como head up, head down, head in, head inside, head over, head back, porque não vai rolar. Cada um desses phrasal verbs tem um significado diferente de acordo com a preposição que está acompanhando o verbo. Então vamos começar com o primeiro phrasal verb, que é o head up. Head up significa go up. Example, I live in Mexico City, but I'm going to head up to New York for holidays. I live in Mexico City, but I'm going to head up to New York for holidays. So head up means go north. Head down is the opposite of head up. Head down is go south. I'm heading down to Florida because it's too cold to stay up here in Toronto. I'm heading down to Florida because it's too cold to stay up here in Toronto. O próximo phrasal verb is head in ou head inside. Head in ou head inside. Significa entrar em algum lugar. Go in. It's starting to get cold. Maybe we should head inside. It's starting to get cold. Maybe we should head inside. E o outro exemplo é I'm heading inside the restaurant. I'm heading inside the restaurant. Head out. Head out significa leave, partir, ir embora. I'm very tired. I'm heading out soon. I'm very tired. I'm heading out soon. Outro exemplo com head out. I'm heading out in 5 minutes. I'm heading out in 5 minutes. I'm heading out in 5 minutes. Head over significa ir até um lugar específico ou já mencionado. You know, Mike is having a party tonight. I'm heading over there around 9. Do you wanna go with me? Ou I'm just heading over to the mall. Head over to. I'm just heading over to the mall now. I'm just heading over to the mall now. E por último, head back. Head back. Head back means to turn back, return. I think we got lost. Maybe we should head back to the highway and start again. I think we got lost. Maybe we should head back to the highway and start again.
Esses verbos aplicados em um contexto que você está lendo, vendo, convivendo, vão certamente estar explícitos para você. Mas enquanto esse momento não vem, pratique com seus próprios exemplos. Eu sempre digo isso porque é importante, sem prática não há evolução. Então você crie oportunidades com tempos verbais diferentes, contextos diferentes, para que você possa se acostumar com cada phrasal verb, ok? So don't forget to like this video, subscribe to our channel, and share it with your family and friends. Talk to you soon. Bye bye. Phrasal verb é o nome dado a um verbo em inglês que é composto por 2 ou 3 palavras. Às vezes, um verbo frasal pode ter um significado que é muito diferente do significado de pelo menos uma dessas 2 ou 3 palavras separadamente. Nós não podemos deixar de estudar phrasal verbs, pois são muito usados na linguagem informal do dia a dia. Se você quer receber mais lições de inglês para complementar os seus estudos, se inscreva e ative o sininho para receber minhas atualizações. E se gostar do vídeo, dá um like aí para ajudar o canal também. Thank you. Vamos aos phrasal verbs que usamos quando nos referimos às compras. Antes de decidir fazer a compra, shop around. Ou seja, pesquise e compare preços em vários lugares antes de comprar. Example: we often shop around for the best deal. It's a good idea to shop around before you buy a new car. I'm shopping around for a new winter coat. These days we can shop around quite easily on the internet. I want to shop around for a new camera. Para investigar preços, às vezes você precisará to pop into uma loja para perguntar o preço ao vendedor. Isso significa dar um pulinho na loja ou entrar rapidamente. I'm going to pop into the store for a moment. I just need to pop into the pharmacy to pick up my prescription. Existem também os phrasal verbs run by e drive by, que têm o mesmo sentido, de dar um pulinho em algum lugar para fazer algo. Mas usamos esses 2 phrasal verbs apenas se você estiver driving, dirigindo. I will need to run by the supermarket and get some milk. Hey, can you drive by the pizza shop on the way home and get us some dinner? Se você se interessar por alguma peça de roupa ou acessório na loja, você normalmente try on para ver se serve e cai bem em você. Try on é um phrasal verb que está relacionado a roupa, sapatos e qualquer tipo de acessório que você coloca no corpo para experimentar e ver se serve em você antes de comprar. Examples: you should try these shoes on before you buy them. What a lovely dress! Why don't you try it on? Can I try this on, please? Pergunta comum feita para um vendedor, hein? Can I try it on, please? Para experimentar esses itens, você obviamente precisa colocá-los no corpo ou vestir a roupa para provar. Esse phrasal verb é put on. Put on. Anna put on the coat. Kim forgot to put the watch on. Put on your jacket, it's cold outside. Quando você acaba de provar, você precisa tirar a roupa ou acessórios antes de sair do fitting room. Para dizer tirar algo que você está vestindo, use take off. Take off. If you are shoe shopping, you should take off your shoes and maybe take off your socks in some cases to try on new shoes. You don't need to go to the fitting room, just take off your jacket and try on this shirt here. Agora, se você precisa testar um item pela primeira vez para ver se você gosta, então você irá try out. Try out. John hopes to try out his new running shoes this weekend. The salesman let us try out the bicycle before deciding whether to buy it. We got to try out all the new software.
Muitas vezes, para a decepção do cliente, um produto pode estar em falta na loja por ter vendido todas as unidades e a loja não tem mais dele no estoque. As lojas usam o termo sell out, sell out. I'm sorry, we've sold out the shoes. The first edition of the book sold out within 24 hours. Get your iPhone soon before they sell out. E temos um phrasal verb parecido que é run out of something. Quer dizer que você não tem mais daquela coisa por ter usado tudo. Ou a loja não tem mais daquele item por ter vendido tudo. Ou mesmo amostras podem ter esgotado. Uma pessoa também pode run out de coisas abstratas, como, por exemplo, they have run out of ideas. They have run out of ideas. We've run out of wallets. Normalmente eles run out of products porque eles decidem to bring down os preços, bring down the prices. Então, bring down significa reduzir. We aim to bring down prices on all our computers. Our new dress collection was sold out in 30 minutes because we decided to bring down its price. Quando a loja te dá boas opções de barganhas, fica mais fácil para pick out um item para comprar. Pick out significa to choose ou select, simplesmente escolher ou selecionar. Can you help me pick out a wedding dress? Have you picked out a dress for the party? Eu sei que estudar e entender preposições como of ou about é algo complicado, mas não tanto. Se considerarmos a colocação de palavras, o conjunto e combinações de todas as palavras. Assim, analisaremos o contexto todo e não cada palavra isoladamente. Estudar inglês fica mais fácil quando você analisa como as palavras funcionam entre elas, ou seja, qual palavra combina com a outra de forma natural. E logo perceberá que há sempre padrões determinados que formam a mesma ordem de palavras a fim de criar essas colocações, que são chamadas de collocations. Se olharmos para quais palavras funcionam melhor em parceria com think of e think about, nós conseguiríamos tirar uma conclusão de como e quando devemos usar cada um desses phrasal verbs. Vou dar um exemplo de cada um, depois eu explico o uso deles. Let me think about this situation. Let me think about this situation. Think of a number between 1 and 10. Basicamente, think of significa imaginar algo, pensar rapidamente, lembrar algo de cabeça, vir à mente, levar em conta ou em consideração um assunto, ou ter uma opinião formada sobre algo. São para aqueles momentos que você não precisa pensar muito sobre um determinado assunto. I can't think of a person who can help us. Think of a color you hate. I couldn't think of her phone number. Think of the poor teachers having only 2-week holiday this year. I thought of you immediately when they said they wanted someone who could speak English. I want you to think of a time when you felt happy. What do you think of my dress? Whatever you think of John, he's still my best friend. Já think about tende a significar algo mais próximo de considerar, refletir, ponderar ou pensar a respeito de alguma coisa por vários momentos, por um período mais longo. E pode ser pessoas, problemas, uma situação, um assunto, etc. I've been thinking about that talk we had the other day. Let me think about it and then I'll tell you what to do. I was thinking about you. He was thinking about the time he spent in the army. Em todas essas sentenças, a ideia transmitida é que a pessoa passou alguns momentos, um período longo remoendo aquilo na cabeça, ou quer passar um bom tempo pensando sobre algo, como nesse exemplo. I can't wait to sit by the lake and think about my life. What are you thinking about? What are you thinking about? Podemos usar tanto think of ou think about, pelo menos nessas duas situações. Quando estamos considerando que uma ação pode ou não acontecer no futuro. Exemplo:
I'm thinking about going on a trip. I'm thinking of going on a trip. I'm thinking of moving next year. I'm thinking about moving next year. She thought of cutting her hair. Ou quando alguém pede a sua opinião com a pergunta: What do you think of my idea? What do you think about my idea? Great, of course! Great, of course! Aquela resposta que você não precisa pensar por muito tempo, responde na lata. Ou, I need to think about that carefully. I need to think about that carefully. Aqui você escolhe pensar cuidadosamente antes de responder. Em músicas, os cantores e compositores podem usar think of e think about como se fossem as mesmas coisas. Isso acontece porque em músicas nem sempre eles seguirão regras de uso ou regras gramaticais. Em músicas, as palavras e sons precisam se encaixar no ritmo, na cadência da música. Logo, se think about não ficar bem, o compositor poderá usar think of e simplesmente não seguir nada do que foi dito até agora. Now, think of a really good teacher. That, of course! I'm just kidding, guys. See you in the next video. Saber usar idiomas em inglês é importante para que suas conversas soem mais naturais, além de entender melhor o nativo da língua inglesa. Hoje vamos aprender 2 phrasal verbs com animais. Os animais aqui são pig e chicken. Não kitchen, ok? Chicken. E os phrasal verbs são pig out e chicken out. Chicken out. É muito engraçado porque os alunos tendem a falar kitchen ao invés de chicken, right? You can have a chicken in the kitchen, but not a kitchen in the chicken. Got it? Como phrasal verb, pig out significa to eat too much, ou seja, comer demasiadamente ou excessivamente até você não aguentar mais. Às vezes você passa até mal de tanto comer. Representa a nossa expressão enfiar o pé na jaca. Só que tem um detalhe. A comida que você pig out normalmente é comida unhealthy, ou seja, que não é saudável. O phrasal verb pig out pode ser usado de 2 formas. Primeiramente, sem mencionar a comida. I pigged out at lunchtime. I pigged out at lunchtime. E a segunda forma é mencionando o que comeu em excesso. Para isso, usamos a sequência to pig out on e depois o nome da comida. To pig out on. We pigged out on all the delicious cakes and pastries. We pigged out on pizza last night. We pigged out on pizza last night. Anote aí, o passado de pig é pigged, com 2 Gs. My son threw up after pigging out on 5 cupcakes. E aqui vemos que o gerúndio de pig é pigging, com 2 Gs também. Pig, pigged, pig, pigging. What kind of food do you like to pig out on? Complete essa frase para responder. I like to pig out on. I usually pig out on. E o nome da comida. E o segundo phrasal verb é chicken out. Chicken out. Chicken out. Que significa amarelar, ou seja, desistir de fazer algo por falta de coragem ou por medo. I was going to ask my boss for a raise, but I chickened out. You are not chickening out at the last minute, are you? It was my turn to jump into the pool from a trampoline, but I got scared and I chickened out. And that was true. What have you chickened out of? I've chickened out of bungee jumping. What about you? Talk to you soon, guys.